Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista Maranata. E eu queria fechar então essa última palavra pastoral com aquilo que eu creio ser essencial, fundamental para a nossa vida cristã. Eu comecei a falar sobre o Evangelho na minha última semana passada, na minha penúltima palavra pastoral, e eu quero dar a continuidade, né? Tamanha importância do Evangelho, não só para a salvação daquele que crê, mas para a transformação. Então, nós precisamos crer no Evangelho continuamente, pregar o Evangelho para nós mesmos continuamente. E lembrando que o Evangelho é uma história, o Evangelho não é o resultado do Evangelho, mesmo que ele transforme as nossas vidas, mas é a história de que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele envia o seu único filho para morrer no nosso lugar, para viver a vida que eu e você não conseguíamos viver e morrer a morte que eu e você deveríamos morrer. Ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E todo aquele que nele crê, que crê nessa história, nessas boas novas, né, nunca mais enfrentará a morte, né, não morrerá eternamente. E que bênção que nós temos no Evangelho. Então o Evangelho ele não só nos salvou, nos transformou, mas ele continua a nos transformar. E a gente precisa pregar esse Evangelho para nós mesmos, tocar esse Evangelho na nossa cachola, no nosso coração, constantemente, para que a gente não caia, como nós vimos semana passada, né, nas sofisticadas artimanhas do homem de fingir ser algo que nós não somos e tentar desempenhar, né, tentar fazer algo com as nossas mãos, as boas obras para tentar conseguir alguma coisa que também não tem como. Então, dessa forma, a gente diminui o Evangelho, né, e nós precisamos entender que para o Evangelho crescer nas nossas vidas, para que o poder dele seja cada vez mais visível, né, e mais relevante nas nossas vidas, a gente precisa continuar tocando ele na nossa mente, no nosso coração. Então, uma convicção sólida do que é o Evangelho, ele nos liberta de nós mesmos, né, e produz então uma transformação verdadeira, genuína, duradoura. Uma transformação genuína espiritualmente dizendo. Porque nós tendemos constantemente a cair nas obras. Não tem como. A gente continua lutando com isso, né? A gente continua tentando nos justificar. E nós vimos semana passada, né, algumas maneiras que a gente justifica nós mesmos pelas obras, né, pela teologia, pela nossa agenda, pelo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E não tem como, né? E hoje nós vamos ver que é importantíssimo a gente entender que essa justiça é de Deus, né? Existe uma tendência, uma luta pela justiça que não vem de Deus, né? E uma luta pela identidade fora de Deus. Esse é o homem pecador. Nós constantemente estamos tentando nos justificar, né, pelas obras e tentando encontrar identidade, sentido na vida fora de Cristo Jesus. E por isso que o Evangelho é extremamente importante, porque essas coisas elas se juntam, né? É uma justiça passiva e é uma identidade que nós ganhamos em Cristo Jesus. Então, são esses dois elementos que eu quero trabalhar com vocês hoje. Justiça passiva e a identidade em Cristo Jesus. Paulo disse para os judeus, olha só em Romanos 10:3, eles não reconheciam a justiça que vem de Deus e procuravam estabelecer a sua própria. E a gente faz a mesma coisa, né? Então, mais uma vez, como eu disse na semana passada, nós constantemente tentamos fingir algo que nós não somos, tentamos tapar o sol com a peneira, tentamos colocar uma roupa, uma roupa religiosa, né, hipócrita, e viver pelas obras. Então não adianta, a gente tem que reconhecer quem nós somos, né, e também nós
não adianta ter um bom desempenho, né? Olha só as coisas que eu tenho feito. Tanto o fingimento, não saber quem você é, como tentar fazer algo para conquistar a mercê de Deus, são formas sofisticadas de estabelecer a própria justiça. Então, as duas, não tem como, pecado, são formas, tentativas pecaminosas de garantir a nossa própria justiça e a nossa identidade fora de Deus. Eu não sei se vocês lembram do gráfico, se você não estava comigo semana passada, né? Existe um gráfico no livro A Vida Assentada no Evangelho que eu acho muito legal. Tem uma linha em cima e uma linha embaixo, né? E quanto mais essas linhas crescerem, maior vai ser o poder do Evangelho nas nossas vidas. A linha de cima é a santidade de Deus. Enquanto a nossa percepção da santidade de Deus ela cresce, e a linha de baixo é a percepção da nossa pecaminosidade. Enquanto mais a nossa percepção da nossa pecaminosidade cresce também, maior o poder do Evangelho. Então, dessa forma, a gente não diminui a cruz nas nossas vidas. Isso é importantíssimo. Por isso que o Evangelho tem que estar arraigado nos nossos corações. Nós precisamos constantemente pregar o Evangelho para nós mesmos. E mais especificamente hoje, as promessas de justiça passiva e adoção contidas no Evangelho. Então a justiça passiva é a verdade bíblica de que Deus não só perdoa o nosso pecado, mas também creditou a sua justiça a nós. Deus, ele creditou, ele imputou a sua justiça para nós. Por isso que é a justiça passiva. Não é nada que eu possa fazer, mas ele fez para nós. É uma justiça que vem por meio da fé. Eu creio naquilo que ele fez, então essa justiça ela é creditada na sua conta. Romanos 3, 21, 22. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. O pessoal falou que está travado. Agora que eu vi. Voltou? Show. Então, é uma justiça que ela é creditada pela fé. E quando nós temos uma boa compreensão daquilo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho, dessa justiça perfeita, nós não vamos cair na tentação, no pecado das obras, de tentar conquistar alguma coisa pelo nosso próprio esforço, pelas obras. Por isso que é importantíssimo nós entendermos essa justiça que é creditada na nossa conta pela fé em Jesus Cristo. Não é algo que eu faço, mas é algo que Jesus Cristo fez por nós. E nós precisamos constantemente nos arrepender das falsas fontes de justiça, né? E continuar pregando o Evangelho para os outros, para nós mesmos, até que esse Evangelho ele se arraiga de tal maneira em que nós não vamos confiar nas nossas obras, no nosso desempenho, mas nós vamos confiar no Evangelho da graça. Isso é importantíssimo e libertador, né? Porque quando a gente depende das nossas obras, a gente nunca vai conseguir alcançar, né, o padrão, a santidade. A gente está tão afundado nos nossos pecados e a santidade de Deus ela é tão sublime, ela é tão alta que é impossível ao homem alcançar. E quando nós entendemos que Jesus Cristo ele veio e morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e pela fé essa justiça ela é então imputada, ela é creditada a nós, nós temos uma liberdade tremenda. Nós descansamos. É libertador, né? Nós servimos esse Deus em agradecimento, né? Nós amamos cada vez mais Jesus Cristo pelo que ele fez por nós. Então, se você está tentando conquistar alguma coisa pelas obras, pela sua própria força, se arrependa e coloca a fé em Jesus Cristo. E outra coisa, então, além da justiça passiva que nós vemos no Evangelho, é a adoção. É a verdade bíblica de que Deus nos acolheu em sua família como filhos e filhas por causa da nossa união com Cristo Jesus. E parte
da obra do Espírito é confirmar essa adoção dentro de nós. Romanos 8, 15 e 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4:7. Assim, já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós, por meio do Evangelho, nos tornamos filhos de Deus. Nós ganhamos uma nova identidade, né? E nós não precisamos, então, cair na tentação de buscar identidade em qualquer outra coisa. Buscar sentido e propósito na vida nas coisas criadas, mas sim naquele que nos criou, naquele que nos salvou, nos adotou. Nós éramos pecadores, né? Destinados à ira, filhos da ira. Deus, por meio do Evangelho, nos resgatou, nos adotou, nos trouxe para a sua família, nos tornou filhos, nos concedeu o seu próprio Espírito, que testifica que nós somos filhos. E nós então não precisamos mais buscar identidade em nada nesse mundo. Nós ganhamos uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós não precisamos mendigar migalhas, mas hoje nós estamos na posição de Cristo Jesus. Olha só que bênção. Você crê que o Pai ama o Filho? Da mesma forma que o Pai, ele ama o Filho, ele abençoa o Filho. Ele te ama e ele te abençoa, porque nós estamos no mesmo lugar de Cristo. Quando Deus nos vê, ele nos vê por meio de Jesus Cristo, por meio da sua obra. E nós mudamos de objetos da ira, né, criaturas de Deus, afastados de Deus, longe do povo de Deus, longe da família de Deus, adotados por meio do poder do Evangelho, e hoje então nós herdamos tudo que era de direito de Cristo. E tudo que nós merecíamos receber, toda a punição, a vergonha, a humilhação, a condenação, Jesus Cristo recebeu no nosso lugar. Então, se nós não estamos vivendo como filhos, nós temos que nos arrepender dessa mentalidade de órfãos, né? E persistir com essa mentalidade de Cristo, de filhos, entendendo o que Cristo fez por nós, né? E a Bíblia, ela testifica, o Espírito testifica, né, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, pela fé, nós temos que nos agarrar nessas verdades, né, e crermos que somos filhos de Deus e que a justiça de Deus ela foi creditada a nós. Isso é essencial. Somos filhos de Deus, ganhamos uma nova identidade, vida junto com Deus, e a justiça de Deus ela foi creditada a nós. Que peso, né, que é tirado das nossas costas. Que maravilha que nós temos no Evangelho. Né? Que grande alegria que nós temos no Evangelho. Isso nos traz uma obediência por amor. Isso faz com que a gente ame cada vez mais Jesus Cristo e queira obedecê-lo, não por aquilo que a gente pode conquistar, mas por aquilo que ele já conquistou para nós. Então, nós não temos como negar a nossa luta constante por justiça, uma justiça própria, que não passa de trapos de imundícia, e por buscar identidade fora de Jesus Cristo. Né? Então, por isso que nós temos a necessidade constante do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não é só a porta para o cristianismo, mas é ele que nos mantém, é ele que nos dá o poder para caminhar, é ele que nos alimenta, que nos transforma no dia a dia da vida cristã. Então, quando nós percebemos a nossa tendência em cair no fingimento ou no desempenho, né, que são tentativas, falhas pecaminosas de construir a nossa própria justiça ou a nossa identidade, se arrependa e vá para o Evangelho. Se arrependa e caia de joelhos diante da cruz. Amém? Eu não sei se está travando ainda, mas eu vou continuar aqui, porque aqui não está mostrando que está travado. E eu quero fazer com vocês
Eu vou mostrar uma pequena lista aqui sobre as nossas tendências de andarmos como órfãos, né, e o que a gente deveria desejar desde que fomos transformados pelo Evangelho e continuamos sendo transformados, né? Então, atitudes de órfão, e se você for ver essa lista, a gente vai se identificar em alguma medida em todas essas frases. Mas graças a Deus pelo Evangelho, por Cristo Jesus, que nos deu uma nova natureza, que nos adotou e nos colocou um desejo, né, um coração de carne para buscar agora viver como filho, né? Então, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento no Evangelho para que a gente caminhe cada vez mais em direção de uma vida como filho e filha. Então, como órfão, falta intimidade com Deus. Mas como filho e filha, né, nós aprendemos a viver em comunhão com Deus. Como órfão, eu fico ansioso em relação às amizades, dinheiro, trabalho. E como filho, eu sinto-me livre da ansiedade por causa do amor de Deus por mim. Então, eu não meço o amor de acordo com quantas curtidas eu tenho no WhatsApp, quantas vezes as pessoas estão me chamando, mas eu meço o amor de Deus pelo que Ele fez por mim na cruz. Isso é libertador. Como órfão, eu sinto como se ninguém se importasse comigo, né? E como filho, eu sinto-me perdoado e totalmente aceito. Como órfão, eu fundamento minha vida em sucesso e fracasso. E como filho, eu tenho a confiança no plano soberano, perfeito, sábio, amoroso de Deus, independente das circunstâncias. Como órfão, eu preciso ter boa aparência. Como filho, eu sou livre do anseio de ser reconhecido. Como órfão, eu não sou ensinável. E como filho, eu estou aberto a ser ensinado pelos outros. Como órfão, eu fico na defensiva quando eu sou acusado. Como filho, eu estou aberto para críticas, né? Eu estou disposto a escutar, né? E eu respondo positivamente. Eu descanso em Deus. Como órfão, eu preciso me sentir... eu sempre preciso estar certo. Né? E como filho, eu posso assumir os riscos e eu não tenho problema nenhum em falhar. E como órfão, eu sou teimoso com os meus planos e ideias, né? Como filho, eu não preciso estar sempre certo, eu confio cada vez menos em mim, mais no Espírito. Como órfão, eu sou um ótimo analista da fraqueza alheia. Como filho, eu sou capaz, eu não tenho problema nenhum, sou livre para admitir minhas falhas. Como órfão, eu tento me comparar com os outros. Como filho, eu não procuro o meu valor nas pessoas. Como órfão, eu procuro satisfação nos títulos, nos bens que eu recebo. E como filho, eu não procuro o meu valor em muletas humanas. Como órfão, eu faço as coisas mais por obrigação e dever do que por amor. E como filho, eu faço por amor. A minha satisfação está em Deus. Eu realmente busco aquilo que agrada a Deus e satisfaz a minha alma. Então é uma pequena lista aqui, né, de tendências pecaminosas de quando a gente está longe do Evangelho, a gente está vivendo num fingimento, tentando se justificar, essa justiça própria, ou então preocupados com o desempenho, tentando buscar algo que nós nunca vamos alcançar, né? E como filho, a gente entende que essa justiça ela foi totalmente satisfeita em Cristo Jesus e nós ganhamos uma nova identidade. Então Deus ele muda o nosso coração e nos dá um novo desejo para buscar uma vida de intimidade com Ele. Então, mais uma vez, o Evangelho ele é extremamente importante para a nossa vida, para o dia a dia da vida cristã. Que a gente possa, então, nos encharcar, nos arraigar cada vez mais nessa verdade, nessa história que tem poder para transformar o homem pecador. Vamos orar e já agradeço todo o tempo aí que nós tivemos junto, pessoal que tem acompanhado.
Foi uma bênção para minha vida, eu espero que tenha sido uma bênção para vocês também. Foi muito bom, né, essas 34 lives nos últimos 7 meses, 1020 minutos, equivalente a 17 horas juntos. Que prazer, que privilégio grande que eu tive de poder compartilhar com vocês um pouquinho mais da palavra de Deus. Então vamos orar e eu despeço os irmãos e as irmãs na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana e até domingo, se Deus quiser. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente pela excelente notícia, ótima notícia, de que o Senhor enviou o seu único filho, o seu filho amado, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque no Evangelho nós somos adotados. Obrigado, Pai, porque pela fé naquilo que o Senhor fez, nós herdamos algo que nunca nós poderíamos conquistar. Nós estávamos totalmente perdidos. E o Senhor, no seu amor, na sua graça, resolveu a nossa bronca de forma maravilhosa, Pai. E esse evangelho que nos transformou, ele continua nos transformando. E, Pai, o nosso desejo é que a gente não caia na tentação de nos justificar pelas obras e nem de buscar identidade em outro lugar que não seja no Senhor. Então, Pai, que o evangelho nos traga o desejo cada vez maior de estreitar o relacionamento contigo, de vivermos como filhos, para a sua honra e glória, Senhor. Que privilégio que nós temos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará pelos seus filhos. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. A nossa oração, Pai, é com o coração cheio de gratidão. No nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até breve, se Deus quiser.